Fala projetistas, sejam muito bem-vindos a mais um MOA Responde. Nesse quadro aqui do nosso canal eu simplesmente respondo as dúvidas de vocês que vocês me mandam por aqui em cada vídeo desse quadro mesmo. Para você ter a sua dúvida respondida dentro do MOA Responde, você tem que perguntar em um vídeo deste quadro do MOA Responde. Entendido? Então, solta a vinheta aí, produção. Então vamos lá, vamos para a primeira dúvida, que é do Luan de Jesus Silva 2632. Ele fala o seguinte: eu postei um vídeo aqui sobre cálculo de demanda, então coloca aí na tela, produção, o vídeo sobre cálculo de demanda, foi o nosso último vídeo de terça-feira. Eu postei esse vídeo e aí surgiu uma dúvida aqui do Luan de Jesus Silva. Em um caso em que se tenha vários quadros em uma edificação, a demanda geral seria a soma das demandas de todos os quadros? Interessantíssimo essa pergunta. Se você não sabe o que é demanda, eu sugiro fortemente que você veja o nosso vídeo de cálculo de demanda. Essa é a primeira coisa. E aí o que ele pergunta é o seguinte: vamos supor que você tem uma edificação, e dentro dessa edificação aqui você tem a área da recepção, por exemplo. Então você tem aqui a recepção, certo? Você tem aqui uma área de produção e você tem aqui uma área do galpão, tá? Além de tudo isso, você tem aqui um QGBT. Então você tem aqui o quadro, tá? O quadro geral. Você tem aqui o quadro 1. Você tem o quadro 2. E você tem aqui o quadro 3. Isso aqui é muito comum em instalações elétricas industriais, em instalações elétricas comerciais. Então esse quadro geral alimenta todos os quadros de distribuição na sua instalação. Para você achar qual que é o disjuntor geral, ou seja, dimensionar o disjuntor geral de cada um desses quadros de distribuição, você tem que fazer o que a NBR 5410 chama de não simultaneidade, fatores de demanda, que eu explico para vocês como é que você faz isso justamente nesse vídeo. Só que ele fala, beleza, eu calculo através do cálculo de demanda cada um dessas cargas aqui para ter uma potência e através dessa potência eu calcular meu disjuntor, certo? Então faço o cálculo de demanda. Mas como que eu faço o cálculo de demanda desse cara aqui? É só eu somar as demandas? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você analisa de forma geral uma edificação, ela tem um comportamento. Quando você analisa de forma específica um ponto, ela tem outro comportamento. Isso é igual estatística. Quando você analisa estatisticamente um grupo de pessoas, ela vai ter um comportamento X. Quando você analisa estatisticamente 3 pessoas, elas têm outro comportamento. Então, o cálculo de demanda que a gente faz aqui assemelha-se com essa questão de comportamento de cargas, o comportamento de pessoas. É só um exemplo para você entender. Se eu analiso um cálculo de demanda pelo conjunto de cargas aqui, esse conjunto de cargas e o funcionamento desse conjunto de cargas vai ter um comportamento. Se eu analiso o conjunto de cargas no geral, ele vai ter outro comportamento de funcionamento de carga e simultaneidade. Porque aqui vai juntar as luminárias daqui com essas luminárias de cá. E assim por diante. Então eu não posso seguir um padrão aqui e ir somando padrões. O que eu tenho que fazer é analisar o conjunto geral da obra em funcionamento. Então, para eu calcular a demanda e, consequentemente, dimensionar o quadro geral aqui, eu tenho que calcular um negócio que eu chamo de demanda geral. A demanda geral da instalação, ela vai somar todas as cargas específicas. Então, vou pegar todos os circuitos de iluminação, somar as potências desse circuito de iluminação e vou aplicar o que eu chamo de FD, fator de demanda. Vou somar as potências de todos os motores de cada área e aplicar um fator de demanda. Tomadas do mesmo jeito. Então, eu analiso, faço a demanda geral pela soma de todas as cargas de todos os quadros de distribuição e não pela soma das demandas. Isso é muito importante. Vamos para a próxima pergunta agora. A próxima pergunta aqui vai do Leandro Mateus 51. Boa noite, Moacir. Sempre vejo na minha região casa de alto padrão com disjuntores de 100, 150 e 200 amperes no sistema trifásico. Isso seria, por exemplo, um sobredimensionamento ou não, ou vai depender do projetista?
Eu acho que sim, é um sobredimensionamento ou vai depender do projetista? Pessoal, casas de 100, 150, 200 amperes, deixa eu falar uma coisa para vocês, se for de alto padrão é normal. Eu, por exemplo, já fiz uma casa que deu um transformador de 112,5 aqui no sistema 220, 380 na minha região. Um transformador de 250, né, de 225, de 300 kVA. Isso é normal quando você tem uma casa de alto padrão que tem uma demanda imensa. Agora o que você tem que fazer é justamente isso aqui, ó, o cálculo de demanda, porque muitas vezes se você calcular pela potência instalada, ou seja, como se todos os equipamentos estivessem ligados ao mesmo tempo, vai dar uma carga muito alta e parece que realmente vai ser isso, mas não vai. Demanda em instalação residencial reduz demais, gente. Entendam isso. Demanda em instalação residencial reduz muito, tá? Então fica atento a isso aí, mas se está feito o cálculo de demanda corretamente, então, provavelmente é isso mesmo. O Nicolas Antunes 4017 fez uma pergunta um pouco mais complexa. Como eu acho a reatância e resistência elétrica quando eu tenho mais de um cabo de 240 mm² por fase? Para você que não sabe, um cabo, quando passa uma corrente elétrica, ele vai ter a resistência e a reatância indutiva. Então, dependendo da seção em milímetros quadrados desse cabo, ele tem uma resistência maior do que a reatância indutiva. Isso acontece até com cabos de 50 milímetros quadrados, né? Quando passa aqui uma corrente alternada. E se esse cabo supera 50 milímetros quadrados, a resistência elétrica e a reatância indutiva ela vai equiparando. Então, quando a gente chega ali a cabos acima de 50, 70, 240, que foi o caso do nosso exemplo aqui, você tem a resistência elétrica e a reatância indutiva muito próximas. Moacir, por que serve essa questão de resistência elétrica e reatância indutiva? Para eu calcular, por exemplo, a minha queda de tensão utilizando um fator de potência específico do circuito, que eu ensino aqui também no canal. Como calcular a queda de tensão com qualquer fator de potência. Aí você vai usar a resistência elétrica e a reatância indutiva. Onde que eu uso também a resistência elétrica e a reatância indutiva? Para dimensionar a seção do condutor de aterramento. No NBR 5410 você tem uma fórmula, e nessa fórmula, para você dimensionar, você tem que saber qual que é o seu ZS. E aí, para você saber o seu ZS, você tem que saber resistência elétrica e reatância indutiva. Então, nesse caso, ele pergunta aqui, né? Isso eu fiz só para contextualizar vocês. O Nicolas pergunta, como eu acho a resistência elétrica e a reatância indutiva quando eu tenho mais de um cabo por fase? Vão ter situações que você vai ter o chamado cabo paralelo. O cabo paralelo ele vai ser na mesma fase, 2 cabos por fase, 3 cabos por fase, ou seja, por fase eu tenho 3 cabos porque a minha corrente é muito alta, então eu divido essa corrente em cada um desses cabos. Quando eu tenho isso aqui, Nicolas, você tem que verificar na tabela de resistência elétrica e reatância indutiva como vão estar dispostos esses agrupamentos desses cabos, e você vai aplicar a resistência elétrica nesses agrupamentos. Percebe? Então você pode observar nessa tabela aqui que está na tela que você tem a opção entre trifólio, você tem a opção de espaçamento. Você vai utilizar essa opção para o dimensionamento de cada conjunto desses em paralelo. E aí você resolve o seu problema. Tá certo? Show de bola! Esse é mais um Moa Responde. Espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Se eu não respondi, é só você deixar o seu comentário aqui embaixo, deixar a sua próxima dúvida que eu respondo no nosso próximo Moa Responde. Combinado? Então, produção, roda a vinheta, um grande abraço e até a próxima.